entre arte, natureza e tecnologia, com Cláudio Filho e Fernanda Oliveira. As poéticas artísticas produzidas em relação com a ciência, tecnologia e natureza ganham destaque à medida que incorporaram no seu discurso as mudanças políticas, tecnológicas e sociais, com a consciência da gravidade das crises ambientais do século XXI e suas ligações com o programa econômico capitalista, né? Zuboff, 2019, é uma autora que eles oferecem para a gente como leitura complementar. Neste panorama, somos guiados pela visão pós-antropocêntrica, via César Baio, 2020, como uma maneira de explorar a complexidade das emergências envolvidas nos sistemas globais de nosso tempo presente. Assim, a união entre artistas e cientistas tem inspirado a produção de obras que, de maneira geral, permitem novas formas de compreender a organização dos sistemas vivos, os processos biológicos e tecnológicos baseados nos processamentos de dados sintéticos e simbólicos, manipulados nas mais variadas escalas, do microscópico ao macroscópico, do mundo das bactérias ao cosmos. A partir de uma perspectiva, então, histórico-conceitual, nesta sessão objetiva-se o diálogo das recentes reconfigurações das poéticas visuais, que passam a utilizar como mídia os sistemas de organismos não humanos, ou seja, vivos e não vivos, e tecnologias para fornecer modelos especulativos de mundo que nos permitam imaginar outras relações possíveis com os sistemas da natureza, tecnologia e sociedade na atualidade. O texto que o Cláudio Filho e a Fernanda Oliveira nos apresentam, junto, né, a essas problematizações, é o texto básico, né, de leitura, que fundamenta o pensamento e traz aos nossos estudos imaginários pós-antropocêntricos, reconfigurações das relações entre arte, natureza e tecnologia, do César Baio, publicado nos anais do 29º Encontro Nacional da Associação de Pesquisadores em Artes Plásticas, né? E como leitura complementar, a Joshana Zuboff, né, que nos traz a Era do Capitalismo de Vigilância, né, publicada em Nova York em 2019. Então, a gente tem aqui as proposições deles, e agora a gente fica muito agradecido pela generosidade, né, desse encontro e do que vocês prepararam aí. Vamos começar essas reflexões. Vamos lá. Obrigado, Cris. Obrigado, César, Fernanda e todos aqui presentes. Não tem como não começar uma apresentação dessa leitura tão carinhosa da Cris com o nosso resuminho, sem agradecer, né? Agradecer também a oportunidade de estar em contato com a plataforma de extremidades, com o grupo de extremidades, e fazer essa conexão entre as pesquisas do ActLab com o grupo de extremidades, que são tão frutíferas e tão inspiradoras assim, para a gente. A Cris já mencionou, e aí eu gostaria de, antes de iniciar essa nossa fala, marcar uma diferença do que foi essa abertura do César Baio na semana passada, que foi mais como uma configuração de palestra, né, onde que a gente pôde perceber e entender a pesquisa dele como um todo, né, nesse início de formação de pensamento de linha de pesquisa, lá da Federal do Ceará até aqui a Unicamp. Mas hoje a gente gostaria de mudar um pouquinho o formato e ser mais próximo ao grupo de pesquisa, que é um local de debate, que é um local de discurso. Então a gente primeiro a gente vai nos concentrar nesse texto que a Cris citou, que é Imaginários Pós-Antropocêntricos. A nossa metodologia, aqui minha e da Fernanda,
é falar um pouquinho do texto em si, de um contexto do texto, de um panorama conceitual, abrir para uma discussão, né, uma discussão de primeiras impressões, né, do que a gente achou, ver se todo mundo conseguiu ler o texto, se já tinha visto os autores, se tem algum certo estranhamento com o tema, com o assunto. A gente volta, né, depois de um pequeno debate, assim, a gente volta e a gente gostaria de fazer assim, uma apresentação mais conceitual, mais trabalhada, com uma profundidade maior, em temas e conceitos centrais que, pela nossa visão, pela leitura minha, pela leitura da Fernanda, são essenciais para a compreensão desse texto. Fernanda, quer dar um oi aí e se apresentar? Oi, gente, já foi um pouquinho, né, mas... Oi de novo. Eu acho que você falou super bem, acho que a Cris, o César também colocou, agradecer muito esse espaço. Acho que é bem isso, estou pensando aqui muito como uma conversa, assim, sem a pressão, que a apresentação sempre dá uma pressão a mais, né? Então, encarar como conversa é sempre mais leve. E acho que é isso, assim, vamos seguir, né? Também para tentar não deixar mais tempo para aberto. Acho que o Cláudio coloca, né? Todos com o microfone aberto também, acho que todo mundo podendo entrar na conversa, se tiver dúvidas e tal, mas o Cláudio vai falar melhor essa primeira parte. Isso. Chegou aí o compartilhamento da tela? Tá? Sim! Ai, boa. Gente, qualquer coisa, qualquer linha aí, vocês me falam aí. Então, o texto, né, imaginários pós-antropocêntricos, reconfigurações das relações entre arte, natureza e tecnologia. A Cris já fez muito bem essa primeira abordagem do texto, em falar que ele é fruto de uma apresentação, né, o texto é da ANPAP, de 2020, e para quem quiser escutar o César falando sobre o texto, tem um videozinho no YouTube. Então, é sempre bom o autor falando do próprio texto e das próprias questões. Mas, então, não querendo seguir totalmente a visão do próprio autor, a gente vai se lançar sobre um desafio de esclarecer as nossas percepções e as nossas constatações na leitura desse texto. A gente vai fazer de uma forma muito didática e muito sincera também quais os pontos que para a gente são mais importantes. Tinha esquecido do vídeo. Pois é, a internet não esquece, César. A internet não perdoa nunca. Mas, enfim, né? E aí a gente se posiciona, se encontra num lugar de debate, num lugar de discussão, de uma conversa. E aí eu gostaria de iniciar a nossa conversa pelo nome do texto. Eu acho que o nome revela muita coisa para a gente, né? E se a gente separar esse nome em alguns momentos, em alguns tópicos, a gente tem uma noção maior e uma noção muito clara de qual é o desafio, de qual a linha de pensamento que o César ele se propõe ali, ele escreve ali. Então, se a gente separar, né? Primeiro, a gente está tratando de imaginários pós-antropocêntricos, né? E na nossa visão, na minha reflexão com a da Fernanda, o que significaria esse ato de imaginar, né? Um ato de imaginar que para a gente é tão importante e potente nos dias atuais, né? Para a gente imaginar é propor, é criar, é especular, ou seja, imaginar é transformar em ações ativas, né? São ações ativas, são ações em destaque, tanto nas áreas das artes como nas áreas das ciências. Então, né, a gente parte por isso, né? O imaginário é uma ação, parte de uma ação de especular, de propor, de criar. Mas o quê? Em cima de que eu vou fazer isso, né? Através desse pós-antropocêntrico, né? Mas o que seria esse pós-antropocêntrico? Que é a junção de um prefixo que já é um conceito. Primeiro, a gente parte também, a gente vai mais para frente, a gente gostaria de falar um pouquinho da historicidade desse conceito antropoceno, e também as suas derivações do próprio conceito. Mas, aqui logo de cara, eu vou chamar a atenção para a utilização do prefixo pós, que segundo alguns autores, né, e aqui eu me apoio muito no Ulrich Beck, esse prefixo ele é muito utilizado na contemporaneidade, nos estudos contemporâneos, para demarcar uma atitude crítica em relação ao próprio termo. Esse prefixo, né, ele vai ganhar destaque nas áreas das humanidades, principalmente. Né? Então, é comum se a gente fazer um esforcinho se lembrar de um conceito amplo que é, por exemplo, pós-modernidade. É um conceito em debate ainda, mas que marca uma relação crítica
ao próprio termo modernidade. Então, vamos caminhar por ali. E aí eu gostaria de trazer também uma outra reflexão inicial sobre esse nome de pós-antropoceno, pós-antropocêntrico, que é a partir de uma filósofa italiana chamada Rosi Braidotti. Ela é uma filósofa que vai colecionar nomenclaturas relacionadas ao antropoceno, mas em que ela vai destacar esse pós-antropoceno como um processo que inclui inúmeras definições intencionalizadas a algo, né? Aí pode ser aliança com seres vivos, com as ciências, com as diversas sociabilidades, dinâmicas de poder e economia. E aí, na leitura do texto, a gente vê que esse é realmente o campo em onde que o César vai nos apresentar e vai ser tão generoso com essa apresentação para a gente. Esse texto é um texto de planificação, né? Então, ele vai revelar para a gente uma certa historicidade também da evolução dos conceitos, evolução de um pensamento, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então, não vou colocar o carro na frente dos bois aqui. Reconfigurações não tem muita reflexão em cima, mas aquilo que se reconfigura, ela altera-se, ela muda, né? Você já faz uma passagem de um estado inicial para de outra reconfiguração. E aí, nessas relações, que é a grande área ou campo de estudo do César, que é relações entre arte, natureza e tecnologia. E assim, olhando fixamente fazendo o exercício de olhar atentamente por esse título, a gente consegue vislumbrar um pouco do processo, das questões que o César vai tentar trabalhar ao longo do texto. É uma metodologia que eu gosto de fazer muito junto com tentar entender o texto de uma perspectiva eu chamo de espinha dorsal, né? Quando eu me deparo com o texto, eu sempre procuro desvendar essa espinha dorsal, essa linha de pensamento que é construída pelo autor. E aí, tentando justificar também, de uma maneira crítica, principalmente, as referências que são utilizadas pelo autor, se faz sentido e como isso consigo aprender. E eu acho que essa é uma metodologia muito legal de contextualizar e dar um panorama geral de início desse texto, para a gente seguir com o desafio, então, de entender os temas com uma maior profundidade. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa visão geral, né, em tentar entender essa espinha dorsal do texto, no que essa minha conversa com a Fernanda ao longo desses meses se deu, é entender que esse texto é uma reflexão de 2020, está muito bem demarcada, que sintetiza uma das linhas de pesquisa do César Baio, né, que é muito próxima e apontada no projeto de pesquisa Estéticas Pós-Antropocêntricas rumo a sistemas biohíbridos, no qual a Fernanda tem uma passagem aí. Também é uma linha de pesquisa, ela é tanto teórica como prática do César, então é bom a gente entender esse autor como, além de um teórico, que vem de um estudo das imagens, também um teórico desse tipo de campo de arte, natureza e tecnologia, mas a gente vê o César nessa posição como propositor artístico e propositor dessas reconfigurações, como a visualidade das reconfigurações entre arte, ciência e tecnologia nesse campo. E dessa maneira tentar entender, né, essa linha de pesquisa, ela procura entender os processos artísticos do século XXI que estão diretamente ligados ao sistema de poder, à governabilidade, com as questões da tecnologia, os aparatos muito próximos ligados às questões ambientais, quando a gente observa a produção recente do César. A concentração diária passando por um ponto, né, a partir da gente ter, que é uma reflexão, a partir de uma linha de pesquisa específica, a concentração é a área de humanidades, técnica e natureza, e aí eu gostaria de parar um minutinho aqui nessa relação entre humanidade, técnica e natureza, porque o texto em si marca, e ele tenta explicar, ele explica para a gente uma transição de pensamento muito importante, que é uma transição reflexiva entre os modos de pensar fixos estabelecidos lá na modernidade, pautados, sobretudo, na ideia de uma humanidade muito bem definida, né? Aquela humanidade que é do homem europeu, que é o do colonizador, é fruto de uma determinada categorização das ciências do iluminismo, em rumo, né, a uma visão mais plural, uma visão da virada ontológica, então, que o César vai trazer no texto, de pensamento, ou seja, uma pluralidade de pensamento, ou um novo pensamento contemporâneo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer outras formas de concepção do homem a partir
por exemplo, né, da eclosão dos estudos que são estudos mais próximos a nós, né, que são os estudos decoloniais, os estudos do pensamento da tecnodiversidade, e assim vem como os estudos que estão nesse termo guarda-chuva aí, né, recente das humanidades, como o antropoceno. Tudo bem? Então, vou seguindo qualquer coisa, vocês falam aí. Para a gente também, né, nessa tentativa de resumir o texto e entender essa espinha dorsal, a questão central do texto, ao nosso ver, né, a nossa compreensão, e é muito bacana a gente estar nesse local de discurso e de discussão, porque às vezes é a nossa visão, mas não é de todo mundo, e a gente está aqui para discutir essas visões. Mas para a gente, né, a centralidade aqui do texto é como a área das artes, ela responde essa dinâmica marcada, sobretudo por uma perspectiva não antropocêntrica, né, e orientados por conexões entre agentes humanos e não humanos. E a partir desse panorama, nós compreendemos como o César ele vai trazer a análise de discurso para basear esses tópicos, né? Como ele vai fazer esse discurso. E aí fica claro, então, que ele vai articular algumas perspectivas sobre técnica, sobre humano, sobre natureza, ao longo do texto. O texto, assim, né, para a gente, né, ele vai trazer inúmeras questões que são fundamentais, são as bases fundamentais de uma mudança de um pensamento moderno, fixo, de uma modernidade muito bem estabelecida, para um pensamento plural contemporâneo, muitas vezes chamado, ele vai dar, no final do primeiro bloco do texto, ele vai falar, né, que todas essas transformações são basilares para uma chamada virada ontológica, ou seja, dessas outras formas de maneiras de ver e perceber as relações do mundo, a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes abordagens, não aquelas fixas e aquelas, entre muitas aspas, moldadas na modernidade dentro desse contexto sociocultural. A partir disso, né, a partir dessa intenção, desse entendimento dessa virada ontológica, a grande pergunta é, então, como os artistas vão responder a isso? Como que os artistas não só vão responder, mas vão criar visualidades, e vão especular, vão imaginar, e vão criar atos de potência a partir dessas questões, a partir dessa virada ontológica, dessas novas formas de reflexão com o mundo. E aí, essa é a minha visão da Fernanda. Esse é um ponto. E aí eu queria escutar de vocês se essas reflexões foram as mesmas que vocês tiveram, foram outras. A grande pergunta é, como é que vocês perceberam e encararam esse texto? Foi muito difícil? Foi difícil a leitura? Vocês já tinham ouvido falar de alguns autores, ou já é do campo de estudo, ou é tudo novo? Isso também é para a gente basear. Eu achei a leitura fácil, eu achei muito gostoso ler o texto, eu achei muito interessante, na verdade vai muito de encontro com a minha pesquisa, e eu achei bem interessante, assim, alguns autores eu já conhecia, outros um pouco menos, mas eu gostei bastante do texto que vocês partiram. Alguém já tinha lido esse texto? Eu acho que a gente tinha lido para o encontro já do César, pelo menos eu tinha lido, e eu acho que é um texto assim que coloca a gente diante de uma questão muito bem. Ele situa, né, digamos assim, as matrizes de um pensamento, um certo tipo de pensamento dentro dessa área. Então ele faz a gente navegar junto. Acho que é um texto que traz isso. Eu gostei muito de alguns autores que o César vai entrar em diálogo, então também fui aprendendo muito com isso para mim foi muito bom. E observando, né, todo esse sistema de crises, esse sistema nas extremidades, né, que estão sendo colocados aí. E achei assim, que enquanto situar a gente esse lugar, né, do homem, da humanidade, nas extremidades, e nas extremidades pelos tensionamentos que produz, né, com a natureza, esse lugar tão
moderno, né? E esse lugar tão central que o homem adquiriu, um lugar tão hegemônico. Então, acho que o César vai mostrando para a gente de que modo é possível observar certos tensionamentos, né? Diante disso, ou seja, a saída do centro hegemônico do homem, né, para um outro lugar, um lugar de contaminação, né, para esse homem que é tão egóico, né, de se colocar como centro do mundo, mas no sentido de trazer essas relações da natureza. E acho muito interessante assim ver como você pôs essa pergunta agora, né, Cláudio? Como os artistas respondem, né? Então, achei bonito quando tem uma parte que o César vai se apoiar, primeiro, sempre nessa ideia do desvio, desviante, e principalmente num trabalho que eu gostei muito, esse trabalho, essa instalação interativa, Drawing Water, né? O Caminho das Águas, de 2011, e achei muito bom ele poder dando vários exemplos, né, de artistas e obras que vêm elaborando com isso. Que ótimo, Cris. É isso mesmo, assim, né? Eu acho que essa percepção inicial do texto, na minha visão, na nossa visão, o César é muito generoso, no sentido de contribuir desse entendimento geral dessa linha de pesquisa. Então, não é digamos assim, ele tem uma questão e uma pergunta muito séria e muito bem estruturada, mas a maneira na introdução que ele faz isso, para a gente entender essa pergunta, né, de como os artistas respondem por exemplo, a um estado de extremidade, ao estado de crise, ao desvio, ele é um caminho que ele é consolidado, ele é construído e tem uma história nesse caminho. E aí o César ele vai desvendar esse caminho a partir desses 3 eixos, né? Então, a partir da humanidade, da técnica e da natureza. Então, os autores também que são trabalhados ali pelo César, eles são arautos do pensamento da virada ontológica. Então, todo mundo que se depara, por exemplo, com o texto do Bruno Latour, da Donna Haraway, da Isabelle Stangers, e outros autores que são, digamos assim, estão muito em voga dentro do pensamento crítico contemporâneo sobre a própria forma, sobre esse antropoceno, eles caminham, eles passam por esse entendimento de virada. E aí a generosidade para mim desse texto do César é nos dar a mão para esse caminho, né, nos guiar por todo esse caminho. E é claro, esse caminho é um texto como eu falei, é um texto de 2020, né? Acho que se o César fosse escrever isso de novo, ele também poderia fazer um outro desvio ali, tentar construir de uma outra maneira. Mas a importância desse texto para mim e para Fernanda, e foi porque a gente escolheu trazer esse texto, por ele colocar esses arautos, esses pontos que são as grandes mudanças, a grande mudança, ou as mudanças de paradigma para um pensamento atual baseado nessa virada ontológica, um pensamento plural, diverso, dentro de um pensamento complexo e um pensamento sistêmico. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Sobre impressão de texto? Estamos quietinhos. Então eu vou embora, silêncio constrangedor, eu vou embora, vou indo. Aqui, então, a Cláudio. gente... Oi, Virgínia. Vou falar um pouquinho também, então. Ótimo. Então, eu fiquei bem animada desde o início, né, de saber desse tema que vocês estão trazendo aqui para as extremidades e a forma como o Caio ele incorpora essas questões, né, que são essas questões que estão tão urgentes assim e que me interessam também, que eu estou tentando incorporar também na minha pesquisa, no meu projeto, né, de tentar pensar assim quais as necessidades de reconstrução de vamos dizer assim, de uma pós-história, reconstrução de teorias, de códigos, reconstruções de estruturas míticas a partir dessas crises ambientais e entendendo que a natureza também é uma construção histórica, né, que vem do modernismo. Então, assim, é muito bacana para mim ter esse fôlego do texto e do debate de vocês, porque é algo também que eu estou me debruçando, né? Então, tenho participado do grupo de pesquisa também, que é a Associação de Pesquisa e Práticas de Humanidades,
que é um grupo de estudos ambientais também, e ecologia das práticas, que é do Fernando Silva e Silva, de Porto Alegre. E eu tenho estudado esses autores, né, que você trouxe aqui, que estão nessa virada antológica, que é a Donna Haraway, a Isabela Stanguet, a Ana Tsing, a Vanciane Depré, eu acho, não sei muito bem. Enfim, então, assim, é muito bom poder estar escutando vocês e poder estar junto também nessa revisão, nessa reconstrução. Minha internet está meio ruim, não sei se está ouvindo, está tudo travado aqui na minha frente. A gente ouviu sim. Isso, obrigado, Virgínia. Que bom, foi. Eu vou te pedir para você colocar no chat essas referências dos grupos de pesquisa para a gente. Tá. Que o nosso site lá também é um local de referências também, né? A gente tem a intenção de tudo que sai daqui a gente colocar lá para... lembrei disso, aí vai estar lá no site, as referências, os textos. A gente cria esse arquivo orgânico, esse arquivo vivo, né? Que se transforma a cada encontro. Muito obrigado pela fala. Vou ter a maior alegria de estar participando dessa teia. Construindo essa teia, né? Vambora. Bem, então, vambora. Vambora que eu sou mineiro, se deixar eu falo muito. Então, assim, essa foi sinceramente um panorama geral e uma contextualização geral do texto, né? A gente tentou explicar aqui essa espinha dorsal, entender esses principais pontos e esse fluxo de pensamento, acho que é isso, né? Até aqui a gente entendeu, a gente procurou entender esse fluxo de pensamento no que o César ele vai construir no texto. E agora, como é um encontro de dois grupos de pesquisa que têm perspectivas diferentes, têm origens diferentes, tanto da comunicação semiótica como das poéticas visuais, a gente pensou estrategicamente em parar um pouco, dar um passo atrás e explicar os conceitos. Então, vamos explicar realmente o que é esse antropoceno e quais são essas divergências e transformações do conceito. Vamos explicar, então, quais são essas mudanças de paradigmas e essa determinada fim de estabilidade moderna que é presente no século XXI, muito pautada aí nas tecnologias de massificação, a área, Fernanda é especialista nessa área, também falar quais são essas crises que a gente está falando, se a gente está partindo de entender o mundo a partir de uma crise, de uma mudança de Estado, então, quais são essas crises? Vamos nomeá-las, né? Eu acho que todo exercício precisa de uma nomeação, então são quais são. E no segundo momento, né, tentando de fazer essa divisão que o próprio texto ele nos traz, né, essa introdução e depois essa divisão de arte, ciência e tecnologia, como os artistas vão responder a todas essas mudanças de paradigma, e aí a gente... É a parte legal, a gente fala que é a parte legal do encontro, que a gente vai ver as obras, a gente vai acessar as obras e vai entender as obras. A gente fica gastando um tempão falando de teoria, para no final a gente dar as obras, a gente vai, então faz sentido mesmo. Acho que essas obras têm esse potencial mais que tudo, né, de dar aquele estalo, falar, então agora eu entendi. Visualmente, na representação, eu entendi. Então vamos lá, gente, vamos avançar sobre esse desafio. A primeira coisa é falar sobre o antropoceno. Eu não sei se é um conceito, provavelmente todo mundo já escutou falar, né, está muito na moda, está muito em voga, como esse termo guarda-chuva. Mas para a gente também planificar, a gente tem muitos alunos aqui da turma do César de graduação, não só da pós-graduação, vão entender esse termo historicamente e dentro de uma determinada perspectiva, né? Se a gente pensar, então, que muita do pensamento atual e do pensamento contemporâneo parte do entendimento de mundo a partir de uma determinada incerteza, né, seja ela de crise, de estar nas extremidades, ou de realmente incertezas em relação principalmente às últimas 2 décadas, o termo antropoceno, ele vai ser entendido como esse elo unificador para referir as transformações das proporções geológicas em que a ação humana tem uma direta responsabilidade na dinâmica ambiental do planeta. Sendo assim, a gente
parte de um pressuposto. Se a gente está consciente que as mudanças oriundas do antropoceno, elas são mudanças que atingem todas as áreas e não só os nossos campos de interesse. Então, são das humanidades, das ciências, e aí eu coloco todas as áreas, todas as superfícies, todas as encostas, as redes, os recifes, os barrancos. Então, a gente está falando aqui de uma questão planetária, né? Ou seja, o antropoceno ele está para além da globalização. Viver numa sociedade global nesse antropoceno significa enfrentar os múltiplos estressores ou os múltiplos riscos e estressores, pois não há garantia nessa estabilidade tão presente na modernidade, já nos nossos dias atuais e no sistema terrestre no futuro próximo. Então, assim, né, partindo dessa entendimento que a gente, toda vez que a gente fala de mundo, de sistema mundo, a gente parte de uma estabilidade, de uma incerteza, vamos dar um passo atrás e vamos entender como esse termo como esse antropoceno ele foi consolidado. E aqui eu trago uma citaçãozinha, que é parte de um texto que eu escrevi junto com a Fernanda e com o César. A gente tem essa concessão ali. Então, o antropoceno como termo, ele foi criado por Paul Crutzen e pelo Stomer nos anos 2000, durante a elaboração do relatório da primeira década de pesquisa no International Geosphere Biosphere Program, do IGBP. O termo engloba a crescente percepção na comunidade científica de que as atividades humanas estavam mudando fundamentalmente o sistema terrestre. Os membros do IGBP evidenciaram significativas mudanças a nível planetário, na atmosfera, na geosfera, na tecnosfera e no clima. Enfim, o estudo do Crutzen também demonstrou as condições típicas as condições típicas da era geológica anterior, o Holoceno, perdão, já não se assemelhavam ou não estavam num limite de estabilidade do qual o nosso tempo presente. Então, deixo bem claro que esse texto deixa bem claro que um dos principais fatores dessa mudança é a própria ação humana, é a ação humana sobre o sistema terrestre. E aí, né, só que a gente tem essa conceitualização do antropoceno que vem lá da sociedade estratigráfica, desse IGBP, mas ele torna-se um conceito amplo e um conceito guarda-chuva nas humanidades. E é essa articulação no antropoceno que a gente está interessado aqui, né? Quando a gente articula com prefixos, sufixos, e a gente transforma esse termo. Como um conceito amplo, como esse termo guarda-chuva, ele tem um papel importante em agrupar as crises ambientais, as mudanças climáticas e o desenvolvimento tecnológico nos processos contínuos de transformação da Terra. O antropoceno, assim, ele não é um conceito fixo. E eu acho que ele seja melhor aproveitado se a gente entender ele como um termo articulador, né? Um termo que vai articular pensamentos e proporções diversas. Então, como falei, ele vai ganhar prefixo e sufixo, de determinadas formas, então é muito comum a gente estar no nosso radar aí de leitura os termos como capitaloceno, cutuloceno, pantetiloceno, pós-antropoceno. E para quem se interessar nessas nomenclaturas, nessas divergências do termo original, eu trago aqui de novo essa filósofa que eu adoro, a italiana Rosi Braidotti. Ela é professora emérita da Sorbonne, no qual ela vai reunir esses termos, não só ligados ao antropoceno, mas a essa virada ontológica em 2 glossários. São glossários vivos ainda, né? Começa lá em 2018, teve a publicação de 2022, mas ela sempre fala, eu ainda estou colecionando termos, que é esse glossário pós-humano e esse glossário mais pós-humano ainda. E é muito legal, porque nesse glossário não é ela que vai falar dos termos, ela vai fazer um convite para quem propõe o termo falar do termo. Então, sei lá, o antropoceno está na fala, nessa versão de 2018, está na fala do Jusparica, por exemplo. Capitoloceno, quem está definindo Capitoloceno e Cutuloceno é a própria Donna Haraway. Então, assim, geralmente quando a gente, como são muitos termos, né, é quase como uma nova, um novo vocabulário que a gente está enfrentando, esse debate, a gente fica meio na dúvida. Então, é sempre bom ter esses 2 glossários em que a gente volta lá e fala, tá, esse termo vem desse autor e dessa maneira que ele compreende. É uma maneira muito legal da gente entender. Esses livros estão na Amazon,
também para venda, tem e-book, então todo mundo tem acesso. Eu acho que não chegam a ser muito caros, não. Mas a partir desse, o que eu, resumindo, né, o resumo geral sobre o que eu queria falar sobre antropoceno, é que tanto aqui na nossa elaboração desse encontro, como no texto do César, a gente vai entender ele como esse conceito articulador, né, de sistemas de natureza, sistemas de tecnologia, sistemas de poder. Eu queria trazer esse conceito logo de primeira, porque ele é um conceito que está presente no texto inteiro, né? Então parece que é um conceito básico para a gente entender todo o texto. E aqui eu vou passar a bola para a Fernanda. O Cláudio, né, sempre muito bom, acho que iniciando, né, os entendimentos, e eu acho que só falar um pouco avançando nessa localização de termos e de termos articuladores, né? A gente pensou muito em como desmembrar, e não só a gente desmembrar, mas a gente agradece muito o César por ter esse texto, assim, acho, não por ser meu orientador, mas é muito bom, né, ter tipo um teórico e um artista assim tão próximo da gente, que está falando, que está trazendo definições e que está articulando pensamentos, assim. Então, também não é à toa a escolha desse texto. É um texto que a gente toma, eu, Cláudio, muito como base para a construção do nosso pensamento. E, continuando, né, acho que localizações de conceitos, acho muito importante que a gente fala, né, o Cláudio trouxe muito o antropoceno, a virada ontológica, mas o que vem antes, acho que é legal que a gente pensou em estabilizar, para também entender o porquê que é importante essa discussão hoje e o porquê está tão em voga. Então, acho que são esses três, né, grandes títulos, que é a modernidade, a construção do homem, né, que a Cris trouxe, a Virginia trouxe também, que vem essa construção científica do excepcionalismo humano, e essas articulações de aparatos socioculturais, né? Acho que eu vou pedir para o Cláudio ir para o próximo slide. Já vou também adiantar aqui, acho que essa parte é que tem mais texto, já peço desculpa pelos slides de texto, pelas leituras, mas que foram alguns recortes que a gente achou e viu muito importante para localizar, né? O que, então, seria essa criação, né? Quando a gente trata, né, de modernidade e de homem e de técnica. Acho que o César ele traz muito bem, então a gente só vai seguir aqui um pouco da leitura dele e dos autores que ele traz. Então, aqui, essa definição eu gostei muito, né, da Danofsky e do Viveiro de Castro, quando se trata desse excepcionalismo humano, né, que eu acho que é o grande revolução científica, né, localizar esse homem, a construção desse homem, desse conceito de homem, que é um homem que se volta contra a natureza, né? Ele se volta, ele lida com ela como seu conquistador e passa a produzir formas de conhecer e alterar o seu entorno. Essas formas, tanto formas teóricas, filosóficas, como máquinas mesmo, como aparatos de controle e de dominação dessa natureza. Então, licença para ler, né? O excepcionalismo humano é um autêntico estado de exceção ontológica, fundado na separação na separação autofundante entre natureza e história. O que aqui, né, o César traz muito melhor é que há uma separação, é um mundo tripartido, né, que separa a natureza, o homem e a técnica. E a gente acho que vai buscar um pouco rever, né, hoje, quando a virada ontológica vem na revisão dessas relações. A gente pode ir para o próximo. Então, quando a gente fala, né, dessas técnicas ou desses aparatos de controle, a gente está falando, né, dessa demanda científica de instrumentos, de nominações mesmo, de definições sobre o que é natureza, o que é homem, o que é técnica e os objetos, né? E tudo isso como uma forma de mediar o mundo, uma forma de controlar esse mundo, uma forma de controlar essa natureza. Um exemplo, né, que tem no texto, que o César traz como um dos primeiros a ser pensados, né, essas máquinas de mediação de mundo e manipulação do mundo, que é a máquina de perspectiva do Dürer. E
O que eu acho muito legal, porque, né, estamos aqui contando que todos leram o texto, eu trouxe algumas frases, mas não vou ficar me repetindo, né, no texto inteiro, nas definições, acho que também quem não conseguiu ler consegue voltar e ler muito. Eu voltei várias vezes nesse texto para ler. Mas o que eu acho muito legal é que essa máquina de perspectiva, o significado, né, da palavra de perspectiva, diz muito sobre o que significa essa dominação da natureza e uma mediação e manipulação do mundo, né? Que é a perspectiva do olhar através de. É o significado, né, dessa palavra, do termo que deriva do latim. Então, que pressupõe, né, então, esse mundo tripartido, que é a divisão entre sujeito, meio e objeto. Então, essas construções já vêm sendo para localizar, né, um lugar do excepcionalismo humano, do humano como centro, ignorando, né, o meio que a gente vive até então. Acho que pode ir para o próximo. Esses modos, né, de manipulação, de poder, de ciência, que são os aparatos socioculturais, né? Acho que quando a gente fala, né, de mediação de mundo, ou aparatos, ou máquinas, a gente sempre remete, porque hoje estão muito presentes as fisicalidades das máquinas. Acho que desde a fotografia ou da máquina do Dürer, a gente vê ferramentas mesmo, né, físicas, que remetem a essas palavras. Mas o Flusser, né, ele traz, que é um outro autor que o César trabalha, e muitos outros pensadores trazem também esse pensamento de que aparatos vão além, que máquinas vão além, que são máquinas de controle, que essas mediações do homem com o mundo, ou esse pensamento mesmo de dominação do mundo, da natureza, são aparatos, são esses aparatos socioculturais, são modos de poder, né? Construções de discurso, construções de máquinas mesmo, mas tudo isso com o objetivo de poder. E isso tem, acho que o César traz também muito bem, 3 colocações que são muito importantes, né? Que é a Revolução Científica do século XVII, não só consolidou esse modelo de mundo, como também forjou a modernidade. Por isso que a gente achou muito importante trazer, né, um pouquinho super rápido o panorama do que é a modernidade, por meio da junção desses modos de conhecimento como um projeto de poder. E que esse pensamento, né, esse pensamento baseado no excepcionalismo humano, que conduz ao capitalismo contemporâneo, né, o que a gente entende hoje, o que a gente discute muito hoje, até formas de fuga ou de repensar esse sistema econômico, né? Esse aparato social. E esse processo foi evoluindo, né, para camadas da Revolução Industrial, que aqui o César traz como nome, né, tecnocientífica, que é de fato, né, a construção das máquinas e a presença das máquinas substituindo humanos para algumas funções, e a Revolução Informacional, que está muito mais próxima da gente, que é nessa virada do século XX e XXI, que aqui está sendo tecnocientífica informacional, que é a entrada, né? O que está aqui informacional também pode ser lida como computacional, digital, que vem o que foi colocado lá em cima, né, dos aparatos, dessa massividade de controle e de poder. Acho que pode ir para o próximo. Então, agora sim, acho que quando vem, então, essa presença massiva, né, de máquinas de controle de dados, do digital, do computador, que a gente já vai, né, acho que expondo o quanto os dados, o quanto a gente vai ficando dependente, né, desses aparatos, e o quanto esses aparatos, de fato, definem escolhas da nossa vida e da nossa sociedade, que começa também a emergir a necessidade, né, de discussão. Não é que começa a emergir, né, acho que sempre teve, mas isso é muito do nosso tempo. Então, que é essa necessidade de uma virada que o César coloca, né, da necessidade de uma virada ontológica, que é uma discussão e aprender a lidar e questionar esse capitalismo informacional. E muito disso se escancara por causa da escala sobre-humana desses dos aparatos, aparelhos que estão nos controlando hoje. É uma presença muito massiva. Pode ir para o próximo. Então, aqui, né,
palavras do César, a tecnologia nunca foi tão dinâmica e decisiva para o indivíduo e a sociedade. A escala sobre-humana na computação global do Big Data e da capacidade de processamento de dados dos algoritmos de inteligência artificial cria um cenário crítico para a emancipação e soberania do indivíduo em relação à sua privacidade, decisões, seus dados e seus modos de existir. Como resultado disso, nos últimos anos, temos observado mais de perto que este processo tem provocado profundas transformações nas formas de governo, na economia e no meio ambiente, uma vez que redesenha as dimensões físicas, simbólicas e informacionais da realidade. E eu acho muito legal, tipo, pensar também, né, que essa escala sobre-humana, que são esses termos de Big Data, que é o que a gente estava chamando também de uma escala massiva e sobre-humana. O que significa? Hoje, a gente, o homem que foi criado, os humanos, né, que construíram as máquinas, que construíram essas ferramentas de poder, que continuam construindo, né, algoritmos e captando dados, não tem mais controle de processar esses dados. A gente não consegue lidar mais com tantas informações. A gente necessita obrigatoriamente de máquinas para nos auxiliar a lidar. E máquinas, né, entendam por computadores mesmo, como programações, como algoritmos, como inteligências artificiais que automaticamente processam tudo isso de dados. Como a gente aqui, né, está sempre pensando através da arte para esses questionamentos, eu trago um trabalho que é até meio antigo, né, se for colocar para discussão, que é de 2011, mas que para mim visualmente representa muito bem quando a gente está falando dessa escala sobre-humana de informação, que é esse trabalho do Eric Kessels, de 24 horas em fotos, que ele se propõe a imprimir fotos de uma rede social. Até então, não sei, né, se pode ser considerada rede social, o Flickr. E aqui para os alunos de graduação do César, que eu sempre me sinto velha quando eu trago este trabalho, que o Flickr era antigamente o nosso Instagram, era praticamente um blog que era onde quem trabalhava com imagem e imagem fixa, os vídeos tinham outras ferramentas para serem postadas que não o Flickr, postavam. E era muito utilizada e tinha um fluxo muito rápido. Então, esse artista, ele se propõe a imprimir 24 horas dessas fotos que estavam sendo compartilhadas. Eu trago porque quando a gente vê, né, quando ele expõe isso, essas impressões em espaços, em salas, a gente consegue ver a quantidade que a gente não tem como nem começar a organizar, sabe? Eu levaria talvez uma vida inteira para uma pessoa, indivíduo, ir lá e organizar tudo isso de dados, ao mesmo tempo que também é uma provocação da rapidez que a tecnologia ganha espaço, assim, porque hoje no Instagram essa obra já não seria possível. A gente já está num fluxo que a gente nem imprimir o fluxo de atualização no Instagram, a gente conseguiria mais. Então, acho que só para representar um pouco isso, podemos ir para o próximo. Que volta para o Cláudio. Isso, gente. É muito legal a Fernanda trazer essas questões, né? Porque a tecnologia, ela também tem uma centralidade no nosso discurso, né? Eu acredito que todas essas transformações, esses novos paradigmas que a Fernanda acabou de citar para a gente, vai culminar também, vai refletir nos pensadores, nos professores, nos teóricos, em tentar de uma maneira compreender essa nova dinâmica de mundo. E o César vai fazer isso através de dois autores, né? Ele vai nos fornecer uma tentativa de compreensão de mundo, que tem a tecnologia no seu centro, mas também ele é crítico em relação a essa leitura. E nesse momento do texto, né, depois de falar todo esse paradigma, a gente já compreendeu das incertezas, compreendeu sobre o papel da tecnologia nisso tudo. Realmente a tecnologia muda os modos de habitar, modos de percepção e modos de estar no mundo. Mas ele vai falar assim, tá, então há uma tentativa de compreensão disso tudo, um modelo, na verdade, de compreensão dessa nova dinâmica, dessa nova estrutura, dessa nova arquitetura, digamos assim, né, global, feita por um autor chamado Benjamin Bratton, nesse livro Destaque, em pilhas, né,
uma estrutura de empilhamento. O livro é Stark on Software and Sovereignty, e esse livro trata de compreender essas mudanças que a Fernanda citou como parte elemental de uma nova disposição, de uma nova estrutura e de uma nova arquitetura, né? Uma arquitetura de mundo. Nesse livro, então, esse autor ele vai tentar desvendar como essas estruturas são transformadas pela tecnologia e como elas interferem em questões mais palpáveis, né? Como elas estão diretamente relacionadas em questões materiais palpáveis que nos atingem, como as relações de território, os processos geopolíticos, a soberania de poder, os mercados, etc. Fica a indicação também de leitura, com bastante fôlego, porque ele é um livro gigantesco. Mas o que nos interessa aqui também é a crítica do que o César faz à relação desse livro, dessa forma de compreensão do mundo. E aí eu peço licença aqui também para ler, que eu acho que citação é bom para isso. Quando você não consegue falar melhor, a gente usa citação. Porque o César aqui, nessas duas, ele resume tudo. Então, a proposta do autor, né, com o Stark, com o Breton, visa desenhar um modelo de soberania que considere os fluxos de informação em escala global para pensar essas novas formas de governo, esse poder, essa soberania, de modo a entrelaçar essas diferentes camadas de redes dos dispositivos tecnológicos para oferecer um modelo de como podemos compreender, habitar, comunicar e governar nossos mundos, no plural. Todavia, e aí a crítica que o César fala, o modelo do Brasson menciona a dificuldade de se regular as medidas necessárias para enfrentar as mudanças climáticas, como uma das situações que demandam novos dispositivos de soberania e governabilidade. No entanto, de uma perspectiva filosófica, a relação entre as redes globais de computação, entre os sistemas de poder e a natureza, possui uma densidade que escapa à abordagem do autor. E a abordagem da natureza, nesse contexto, né, de governabilidade, de poder, e também no contexto de crise, é a parte essencial, é uma parte que não dá para ignorar desses autores que estão trabalhando com essa virada ontológica, e por isso a gente gostaria de demarcar isso aqui. E também do pensamento crítico contemporâneo, que por tudo passa pelas questões ambientais, pelas mudanças dos sistemas da natureza. E é nesse momento que o César vai nos apresentar um outro autor, nessa composição, que é o Jason Moore. Ele vai usar o texto do Jason Moore de 2015, né, Capitalismo e a Teia da Vida. É um livrinho de 2015, em que o Jason Moore, ele é essa pessoa que vai colocar a natureza no centro do discurso contemporâneo, no centro do pensamento crítico contemporâneo, e ele é muito bom que ele faz isso de uma forma historiográfica, né? Ele está criando também a proposta do Jason Moore é criar esse novo vocabulário, onde a tecnologia, a natureza, está nesse centro da dinâmica de poder, na dinâmica de governabilidade, das disputas de território e também da tecnologia. E aí a gente caminha para o final dessa introduçãozinha do César, que vai planificar, que vai para a gente entender esse pensamento dessa virada ontológica. Quando ele vai falar do Jason Moore, vamos fazer um exercício aqui, né? O Jason Moore vai posicionar muito esse estado de instabilidade das nossas relações com o mundo, através, por exemplo, de uma situação de crise, né? E quando a gente pensa em crise, o que a gente pensa? Também é uma devolução. Se eu pedir para cada um aqui escrever no chat ou falar em voz alta uma crise que aconteceu depois da virada dos 2001 para frente, qual que vocês falariam? Pode escrever no chat, assim, tem muitas, né? Pandemia. Exatamente, uma grande, né? Vou chamar pelo nome, que nem professora. Felipe Suíno. Fala, Ana, você tá colocando aí? H1N1, isso, Grafiliar. É que vocês me escutam? Sim. Porque eu tirei o fone. Não, mas só citei. Estava pensando em exemplos, era para falar? Não, mas assim, o que eu queria dizer é que não é difícil a gente pensar em crise, né? Não, nem um pouco. Sei lá,
que tem... É que é amplo, né? Porque tem essa crise climática, mas muitas são diretamente relacionadas com modus operandi que está vinculado com todo o resto. Por exemplo, de Mariana, né? A gente poderia pensar que está relacionado a uma instituição, mas o modus operandi da instituição tem muitas camadas e certamente uma delas é desse lugar, né? Se a gente pensar mais intimamente, que a Fernanda falou mais, eu acho, do que tu, sobre essa divisão, né? De tipo, da conquista e de o homem ser essa pessoa que pode dominar e dominar a natureza e ter essa separação, né? Natureza-homem, porque esse é um dos pontos, assim, tipo, não somos, entre aspas, não somos a mesma coisa, né? Exato. Mas todas essas crises, por exemplo, se relacionam diretamente ou indiretamente com esses tópicos, né? Com o sistema de poder, com a natureza e com a tecnociência. Então, elas estão diretamente ligadas. Eu fiz um exercício aqui de tentar pensar em 6 crises no menor tempo possível. Assim, eu estava montando esse slide e falei, valendo. E aí, as crises que me vieram na cabeça foi o 11 de setembro, a quebra da Bolsa de 2008, furacão Katrina, a crise dos refugiados, o rompimento da barragem de Brumadinho e a guerra na Rússia. Ainda da Rússia contra a Ucrânia. Gente, Estados Unidos aí tá um topo, né? Isso, a pessoa falou, destabilizações ambientais, certo, a Amazônia destruída, crise hídrica. Então, eu queria falar, não é difícil a gente pensar em crise, não é difícil a gente pensar em momentos de desestabilização do mundo. E que, na maioria, todas elas se enquadram nessa dinâmica de sistemas de poder, tecnologia e natureza. Porém, contudo, todavia, a contribuição aqui, que é uma mudança na chave de pensamento ofertada pelo Jason Moore, é colocar ou apontar a natureza em seu estado de crise, né, e principalmente a crise climática, como o centro dessas discussões. É como se, para abordar determinados tipos de crise, a natureza é como se fosse esse plano de fundo. A crise climática é aquela que vai colocar o seu véu sobre todos os determinados tipos de crise. A partir, né, dessas crises do século XXI. Porque ela torna-se um tópico que a gente não consegue ignorar. Porque é um tópico justamente de sobrevivência. É um tópico justamente de permanência no sistema terrestre. É um tópico, por exemplo, de ampliação da entropia terrestre. E aí, quando ele fala isso no texto sobre a entropia. E aí, de acordo com o Baio, vou trazer uma citação, a natureza, então, essa crise temática, global, sistêmica, ela vai estar sempre presente na relação dos desafios a serem enfrentados no século XXI. E, principalmente, junto a um entendimento amplo de tecnologia, né, que essa tecnologia que a Fer falou para a gente, que é uma tecnologia não ligada somente, também, mas não é ligada somente à máquina, à estrutura da máquina, mas um aparato sociocultural, ela passa a ser o cerne do pensamento compromissado com o estado de mundo, ou seja, um pensamento sobre o antropoceno. E tudo isso aqui... Cris quer falar? Você está mandando brasa aí nas crises? Não, tranquilo, só estou lembrando, são tantas, né? Pois é. E aí isso justifica, eu queria falar que isso justifica esse estado de instabilidade, né? É um estado de imersão dentro da crise. E se a gente pontuar e colocar crises que eram, por exemplo, se a gente pensar lá das Torres Gêmeas, que eram crises espaçadas, elas passam a ser quase como crises síncronas, né? Em determinados pontos, seja aqui no Brasil, né, eu sou mineiro, então a pegada da lama ainda está muito presente no meu cotidiano, né? Quantos rompimentos tiveram em um curto espaço de tempo, e também com a eminência ou a paisagem de risco que se instaura no meu território, aqui no meu estado, que muda e molda o meu estado de viver, né? Eu digamos assim, né, determinadas populações perto de barreiras, e quando eu falo de barreira de resíduo em Minas, praticamente toda cidade tem, cria-se uma estabilidade de paisagem de risco. É como se você tivesse lugares para ir, lugares para não. Então muda também a sua relação própria com o território. E tudo isso aqui que a gente falou até agora,
desde o início até agora, vai fundamentar muito bem essa virada ontológica e vai explicar, a gente vai entender, vai dar uma luzinha na nossa cabeça por que o César usa esses autores, porque o César se baseia nesses autores. E aí eu gostaria de fazer uma provocação também, quando a gente se depara com uma referência utilizada num texto, para a gente não entendê-las como algo que justifique o texto, né? Mas também como um convite. É um convite para a gente explorar esse mundo de pensamento do antropoceno, do pós-antropoceno, e um convite também à abertura de pensamento. Então, principalmente aqui, nessas referências do Baio, se a gente olhar o título dos livros, quem escreveu, o ano de publicação, o mundo se abre na nossa cabeça. Então, é um convite, na verdade. Um convite para a gente se debruçar sobre esses autores, que não dá tempo de fazer aqui, né? São muitos autores, cada um tem um mundo complexo à sua volta, tem uma determinada complexidade em si, mas é um convite a explorar, né? Um convite eu odeio esse termo explorar, mas é um convite a navegar, pronto, mudei, sobre esses autores. E aqui a gente chega a um ponto final, a um ponto de transição, não um ponto final, mas um ponto de transição do texto do César Baio. Depois que a gente entendeu tudo isso e que as referências bibliográficas ficaram assim, legal, então é um convite, e entendendo essa virada ontológica, vamos fazer uma pergunta, então, que é essa pergunta que eu tinha dito lá no início do nosso encontro, né? De que modo as relações da natureza, sociedade e tecnologia têm informado ou informado a produção artística nas últimas 2 décadas, e como as formas artísticas podem explorar formas que fujam da lógica antropocêntrica. E aí o texto vai para a sua segunda etapa, para a sua segunda parte, no qual a gente vai se debruçar sobre a arte, natureza e tecnologia, que tem que ser um compromisso essa discussão. Qual discussão? A que a gente fez até agora. As relações de mudança de paradigma, em um termo guarda-chuva, como a gente pensar esse antropoceno, esse pós-antropoceno. Perdão, gente. A gente falar muito fica a voz seca. E aí, então, o texto ele vai para essa parte de desdobramentos experimentais dos artistas, né? Os desdobramentos conceituais, os experimentos dos artistas e das produções poéticas. Antes de a gente entrar nesse tópico, né, na parte legal, realmente, da apresentação, que ficou para a Fernanda, eu gostaria de fazer uma concessão apenas. Quando a gente fala de arte, natureza e tecnologia, não é algo ultracontemporâneo, não é algo contemporâneo. As relações entre arte, natureza e tecnologia sempre existiram. Mas, em determinados períodos, em determinados momentos, ora elas têm uma certa similaridade, ora elas se afastam. Ora elas são compreendidas como campos disciplinares muito bem defendidos, ora elas são compreendidas como em determinados hibridismos. Eu sei que o tempo já está bem corridinho, eu não vou me delongar sobre aqui, mas eu vou dar alguns exemplos, por exemplo. Bom, redundância aí, alguns exemplos dessas mudanças, da relação entre arte, natureza e tecnologia. Se a gente pensar no período pré-moderno, num período até clássico, digamos, natureza e técnica eram praticamente... arte e técnica era concebido como uma coisa só, até na tradução da palavra. Né, a tradução de asa é técnica. Para um artista ou para uma pessoa do período clássico, fazer com arte era o ato de se fazer bem, de se fazer com técnica. E se fazer com técnica e se fazer bem era muito relacionado à mimesis do mundo natural, essa representação do mundo natural. E é por isso, um exemplo muito legal, né, da gente, para fixar isso na cabeça, como elas são a mesma coisa, no início lá, num período de corporação de ofício, né, onde começaram as separações entre os ofícios, o ofício dos artistas era junto com os ofícios dos boticários, porque a técnica era a mesma. Boticário, por exemplo, eram os curandeiros, né, quem curava o corpo. Então, o boticário, ele ia lá nas plantas, no mundo natural,
pegava, macerava, né, os seus produtos e entregava a deleite do corpo. Ou seja, entregava para o corpo físico. Então, seja em forma de remédio, seja em forma de perfume, etc. Já o artista ia ao mundo natural, pegava as mesmas representações do mundo natural, seja planta, terra, ovo, macerava, criava tinta e entregava de volta para o deleite do espírito. Então, a técnica, o se fazer bem, o se fazer em ato, é o mesmo. Século XVII, né, a gente pulando muito à frente, na época de disciplinarização, há uma separação e um distanciamento entre essas três áreas. Então, a arte, natureza e tecnologia, claro, elas têm relação, têm contato, mas são concebidas como campos disciplinares distintos. E aí, né, a arte, quando lida com a natureza, tem um significado, e a natureza, quando ligada com a técnica, tem outro significado. Um significado de exploração e um significado outro de vivo, né, de espírito, de sublimação. E já agora, no nosso momento presente, a gente percebe e a gente consegue entender que há uma mudança também nesses campos, no qual essa disciplinarização, né, essas três áreas que são concebidas como distintas, passam a compor em colaboração, passam a fazer parte de um hibridismo, de uma simbiose e de movimentos do qual a colaboração, ela entre essas áreas, é o principal fator, o principal ponto. É diferente daquela época pré-moderna, que era concebida como igual, né? Agora a gente parte de um estado de colaboração, de hibridismo, de composição do ato de se fazer junto. E aí eu entrego a bola para a Fernanda para ficar com a parte legal. Gente, infelizmente, pelo tempo, eu acho que a conversa é a parte mais legal. A parte mais legal vai ser super rápida e ilustrativa, assim, porque acho que todo mundo já começa pelo convite de voltar ao texto e fazer a pesquisa mesmo dos artistas que mais interessarem. Mas eu sou uma pessoa muito visual, então acho que a gente traz nesse final que as imagens de algumas obras, porque eu acho que é muito importante contextualizar que esses temas também podem ser discutidos, como todos, de várias maneiras. Então, o César traz um recorte de artistas que ele acha importante nesse tema, a gente se baseia muito nesse recorte, mas mesmo assim eu trouxe recorte de obras, assim, das citadas no texto, já convidando todos para voltarem, porque eu acho que eu só vou mesmo mostrar para a gente abrir para discussão. Então, a gente vai disponibilizar, né, no nosso site que a gente já passou, e colocando isso, vamos lá. Acho que o Cláudio colocou muito bem, então, essa mudança, né, de entendimento das obras. Então, acho muito importante também colocar que a gente respeita e, admira muito essa evolução da arte ambiental de conhecimento, assim, de teorias que discutem. A gente sempre tem muito contato com essas que vocês estão vendo no slide, né, além de arte, ecoarte, acho que são muito mais próximas da gente, e outras obras, né, da época de 60, mas o foco aqui, né, é a imbricação entre sistema de poder, tecnologia e natureza. E no texto, o César deixa muito claro que são artistas interdisciplinares de mídia arte que assumem a tecnologia e a ciência como mídia para sua produção, enquanto passam a conjugar elementos sonoros, visuais, verbais e táteis juntamente com sistemas interativos. Acho que é só essa grande homenagem para a gente entrar, de fato, nos artistas. E também fiz aqui alguns recortezinhos que fui achando palavras-chave no texto que definem, né, são citadas por esses artistas quando se trata dessas mídias e dessas colaborações. Então, biohíbridos, né, obras orientadas por dados, ecovisualizações, ecossistemas do excesso e muitos outros que vale a pesquisa. Então, indo super rápido agora, só para a gente ver, né, algumas citações que foram lá. Então tem essa obra, né, do Museu Koyer. Gente, desculpa a pronúncia, são nomes, né, em outra língua, não sou muito boa, e vou errar, acho que não sei nem se o nome da obra é assim também. E da artista, né, que é a Nathalie Yeremenko, eu acho, eu ouvi no Google Tradutor, não sei se eu pronunciei certo, mas que é o coral... coral de mexilhões. Então, a partir de sensores, né, em mexilhões, eles que são, né, por si só, um sistema de filtragem da água,
essa artista, né, em parceria com outros 2, coloca sensores nesses mexilhões e a partir da movimentação deles de filtragem, que é praticamente se abrir e se fechar, eles vão repassando as informações da qualidade da arte, da água, né? Então, tipo, é um modo de visualizar e de trabalhar junto em colaboração, né, com a natureza, disso que a gente está falando. Acho que quando a gente está falando de trazer imagens, né, de visualizar essa mudança e como os artistas podem contribuir, eu acho que é muito importante, porque é muito legal ver, né? Ver esses sensores nesses mexilhões, é disso que a gente está falando quando se trata de colaboração. Acho que pode ir para o próximo, que eu realmente estou só pontuando. Diversos artistas também trabalham quando a gente fala de mídia, né? São várias mídias, linguagens diferentes, se tratando de tecnologia, de arte e de mídia. Então, tem esse também que é do... peraí, como que é o nome dele? Que eu não tô indo. Kate Deverell, que é um projeto de videoarte em que ele cria uma corrida a partir dos dados do desempenho energético de edifícios na Austrália. Então, ele capta o dado de uso de energia desses prédios, transforma esses dados em avatares de corrida e mostra isso por vídeo. Então, ele cria mesmo uma corrida através desses avatares em vídeo dos dados em tempo real do uso de energia desses prédios. Então, além da visualização, acho que também é sempre pensar em como trazer a comunidade, seja a comunidade não humana ou a humana, para pensar junto, sabe? Para trabalhar, para alertar. Então, tipo, um convite. Se tem nessa corrida, quem está ganhando? Pode diminuir um pouco a energia nesse dia? Pode desligar uma luz? Pode repensar de onde vem esse consumo de energia? O próximo que a Cris trouxe, e é maravilhosa mesmo, que é, né, Desenhando a Água. Acho que essa obra, esteticamente, assim, já são desenhos muito bonitos, mas que também é uma paisagem construída, né? Ela é moldada pela relação entre o uso dos recursos da água nos Estados Unidos, né? E como que são desviados, né? Como que essa água cai e onde ela é consumida. Então, um modo de visualizar esses mapas é por desenho. Como que é o nome do artista? Esqueci. Eu não estou enxergando a imagem. David Wicks. David Wicks. Então, tem esses desenhos. Na próxima também. Gente, eu estou muito cega hoje. A Andrea Poli faz essas partículas false, né, que ela coloca, transforma em imagem partículas de poluição que vão, né, em tempo real, né, nesse prédio se construindo. Então, por cores, né, ela cria um fundo e um modo de captação que se transforma nessas cores, e conforme a poluição vai aumentando ou diminuindo próximo, né, desse espaço, as cores vão se misturando. Então, um ônibus, quando passa, adiciona cores a essa imagem. Quando ele sai, que na verdade são, né, a poluição, a gente sabe o que emite. Então, também é uma chamada de atenção, é um alerta ao redor, né, ao mundo, e como que a gente enxerga e pensa sobre essas emissões. Um muito mais próximo, agora entrando, né, nos brasileiros, que então é sempre importante, acho que eu trago isso quando eu falo do César, mas é sempre importante lembrar que no Brasil também temos artistas que trabalham isso e essas relações de forma muito importante, muito contundente, construindo, né, teorias. Um deles é o Guto Nóbrega, que faz essa obra Briefing, meu inglês péssimo, né, se mostrando, que é um trabalho, né, com base numa criatura híbrida. Então, ele cria, né, uma máquina que se move, né, que se relaciona através da interação com os seres humanos, com o toque, com a respiração, com essas energias. É uma troca de energia. Essa criatura se alimenta da energia humana dos interatores, né, de quem está ao redor. A próxima também
essa é maravilhosa. Nossa, eu falei dos brasileiros, mas tem uma que não é brasileira, mas que traz, né, uma obra maravilhosa, que entra um pouco mais nessa colaboração de fato, de pegar informações de fungos, de seres vivos, para aprender com eles também, né, com essa colaboração, com essa ação em conjunto, que é a Pina Yildiz, que na verdade ela investiga, né, a grande discussão da poluição dos mares através de plásticos, e ela cria um ecossistema pensando nisso, pensando como essas criaturas vão ser no futuro, a partir da descoberta de um fungo e depois de outras bactérias que se desenvolvem nos oceanos para consumir esses plásticos. Então a vida, né? É o mundo, a Terra, respondendo a coisas que às vezes os humanos não conseguem. Que a gente, por exemplo, está demorando muito para parar de consumir e distribuir e repensar o uso de plástico. Então, vai da Terra ter que desenvolver organismos que se alimentem disso, sabe? Para sobreviver. Por isso, toda essa discussão também, né? Um super adendo aqui, quando se trata de antropoceno, repensar essas relações, a gente sempre tem que lembrar que quem está em perigo somos nós, os humanos. O mundo vai continuar, eles não precisam da gente. Acho que esse trabalho é um que deixa claríssimo isso. Aí o próximo, que também é muito importante, acho que é um artista muito mais conhecido, né, o Eduardo Kac, e que ele, de fato, cria uma bactéria. Então, ele explora, né, nesse trabalho com bactérias, pensando, né, a bioarte em si. Ele cria o próprio gene, que ele chama de gene de artista. Então, ele, através de uma tradução de um trecho do Velho Testamento da Bíblia, ele traduz para o código Morse, depois para do código Morse para o DNA, e desenvolve, né, essa obra, que também é interativa, como eu disse, não dá tempo de entrar em todas com muito cuidado, mas esse fica um convite muito especial também para saber mais. Coloquei aqui a imagenzinha do site Extremidades, porque a Natália Hesch, orientando da Cris, fez... É no outro ainda, Cláudio. Ela fez o mestrado dela sobre essa obra, com a orientação da Cris. Então, fica o convite. Quem quiser saber mais dessa obra, temos aqui essa rede criada. E agora sim... Sim, e grupinho de coleção Extremidades, o texto dela vai estar no livro 3, né? Sobre sim. Isso. O livro 2 3, e 3, né? O 2 e o 3. 2 e 3. Os dois, ela tem 2 artigos, um no 2 e um no 3. O do 2 é sobre o Gênese, né? Sobre que a gente vai lançar agora. O próximo, que aí sim, né? Nosso orientador, professor, quando a gente fala aquele artista com essa obra incrível, né? Que é Degenerative Cultures, que ele cria, né? A relação entre o fungo, que eu não sei pronunciar, então não vou nem tentar no momento, porque ele está aqui, né? Se for falar mais, acho que vamos aproveitar ele depois, e a gente já falou muito desse trabalho, mas que basicamente eles são fungos interagindo com livros, que discute o que a gente... Ai, César. Mas não dá tempo, César. Queria muito ficar falando, mas o tempo está curto, então... Mas então ele cria, né, essa obra justamente trazendo livros e que discute essa ciência que a gente falou, né, desse excepcionalismo humano e dessas definições, dessas separações, né, entre ciência, tecnologia e arte. Então, livros que fungos que destroem tanto esses livros ao interagir com eles, ao mesmo tempo que eles criam, né, uma inteligência artificial e modos de conectar esses fungos com a internet. E os visitantes, né, os espectadores dessa obra conseguem interagir com os fungos a partir do Twitter, que essa inteligência artificial vai fazendo uma pesquisa, né, a gente não vai falar hoje de inteligência artificial como funciona, mas vai respondendo, criando frases que respondem diretamente quem está mandando perguntas para esse fungo. E por último, aqui só para acabar, representando o ActLab, que
somos, né, acho que compostos de artistas, nosso coordenador é um artista, todos nós da KitLab somos artistas, estamos num programa de poéticas, então não tinha como não sermos artistas falando. E aqui fica o convite, então, porque eu e o Cláudio, a gente tem um coletivo, que é o coletivo Codos, que também entra, né, sendo muito otimista agora, entra nessa lista de artistas que estão repensando todas essas questões que a gente apresentou. E aqui a gente também não vai entrar na obra, ficou convite, como tudo, para pesquisar depois. Mas a gente convida para esse evento que vai ter em maio, uma exposição que a gente foi convidado a estar junto, que é a exposição Festa, que é um encontro, né, entre a residência artística Caatinga e a residência Arte Vai Passar, que é também da Malca Borenstein, esse projeto aqui dentro do Extremidades. E a abertura é dia 19 de abril. Agora, abertura às 4, a gente vai estar lá com a nossa 29. Obra. Eu escrevi tudo errado 29, aqui. 29. Eu li o que você escreveu. Dia 29 de abril, que a gente vai estar lá na abertura. O endereço está aqui, fica o convite a todos para irem lá e a gente pode, ao vivo, conversar mais sobre essa obra. E ela vai ficar também, né, um mês em exposição. Quem não puder ir na abertura, fica o convite para ir depois. A gente também pode combinar, talvez, de ir junto. Mas é isso, gente. Acho que a parte legal dos artistas aqui em São Paulo. Vai ser em São Paulo, no Butantã. E é isso. Acho que abri agora. Foi super rápido os artistas, mas vale muito essa revisitação. E abrir para conversa. Isso, eu acho que agora o intuito do grupo de pesquisa é esse, né? A gente conversar. Então, a gente, no nosso cronograma aí, nos nossos ensaios para essa apresentação, a gente queria mesmo deixar pelo menos meia hora. A gente não conseguiu deixar meia hora, mas para a gente conversar, para a gente entender como foi a recepção desses temas para vocês, que mais se interessou. E a gente fica totalmente à disposição aí. Bem, fica esse silêncio, né? É o silêncio da decantação, isso daí. A gente está processando essas informações, né? Assim, é uma coisa assim que faz muitas provocações, né? Assim. Eu queria agradecer vocês pela apresentação. Queria perguntar o que vocês acham desse termo biocêntrico com relação ao pós-antropocentrismo, pós-antropoceno e o antropocentrismo em oposição ao biocentrismo. O que vocês acham disso? Que vocês falarem um pouco. Pergunta ótima. Juliana, então, toda a utilização de termo quer demarcar uma possibilidade, né? Então, biocêntrico é para fugir, por exemplo, de umas atividades marcadas principalmente pela essa lógica humana, por essa grande centralidade do humano em todos os processos. Todavia, porém, é muito complicado a gente lidar com qualquer forma de compreensão de mundo que não passa pelo humano, porque é a nossa visão, a nossa compreensão e a nossa reflexão para o mundo sobre o humano. Então, eu acho que é apenas um termo que ele vai demarcar uma possibilidade de pesquisa, uma possibilidade de debate, assim como a Anna Tsing está posicionando o Plantation Acena para discutir a agricultura em geral, né, os latifúndios, os processos da agricultura, como a Haraway está colocando o capitaloceno e o culturoceno, que é abordado de outras maneiras por outros autores também, mas são formas de lançar, na minha concepção, né, são formas de lançar atenção por um problema específico e determinado. Eu não acredito que nenhum termo vai suplantar outro. Na minha concepção, assim, né, são termos que a gente pode aproveitar, ou como a Rose Braidotti ela pode colecionar, mas a gente tem que ser crítico em relação a todos os termos, em relação até à utilização
dessas junções, né? Biocêntrico, centralidade no bio, né? No biológico, nos de natureza. Antropoceno, centralidade no humano. Pós-antropoceno, reflexiva ao termo. Capitoceno, Ploceno, etc. Então, eu acho que é uma frente de pesquisa, pronto, respondido. Que a gente pode lançar a mão, que a gente pode entender, mas nunca perder essa essência de criticismo à composição dos termos. Não sei se eu pude explicar assim, mas é a minha visão também, quero escutar todo mundo aí. Uma coisa que eu pensei, eu não sei se eu posso estar falando algo equivocado, assim, mas uma coisa que eu pensei muito, vendo assim, o que vocês trouxeram, era naquele assunto da reconfiguração da sensibilidade do observador, né? Porque eu acho, quando a Fernanda traz aquela obra de 2011, né, Fernanda, que eu já vi a Fernanda mais de uma vez falando dessa obra, e ela realmente é muito interessante, porque aquela coisa das fotos impressas, né, o peso, né, dessa quantidade de fotos, né, como aquilo dá materialidade a esse peso. Eu acho que as obras que vocês trazem têm essa coisa muito interessante de trazer, assim, a materialidade dessas interferências do homem, né, no ambiente, né. Eu não sei se vocês acham que, assim, por exemplo, uma das formas dessa reconfigurar essa sensibilidade do observador estaria, assim, em trazer essa materialidade de uma coisa que, assim, para a gente não é tão visível, né? E parece que só quando vocês trazem esse trabalho, né, essa interferência artística, parece que isso fica visível, né? Assim, algo assim que, por exemplo, na notícia de um desastre ou numa mudança climática que interfere em nossos hábitos, às vezes a gente não enxerga assim o peso disso, né? Que eu acho que é o peso daquelas fotos, daquele monte de foto naquela obra, né? Assim, parece que é por isso que antes, é por isso que eu lembrei do Jonathan Crary, né? Assim, eu não sei, foi uma pergunta longa, mas foi uma pergunta para vocês, assim, eu não fiz essa. Que vocês acham, assim? Queria Oi, que Giga. vocês falassem mais sobre esse lado, assim, sabe? Sim, deu super para entender. Foi longa, então se eu esquecer alguma coisa, Henrique, você retoma. Mas pensando primeiro nessa sensibilidade do observador, eu acho que é o grande ponto e contribuição da arte nesse campo. Assim, eu acho que não é à toa toda essa construção de discussão e a pergunta que se coloca, que é como que os artistas podem contribuir e podem repensar. Eu acho que é sim a partir dessa visualização, é sim de trazer, né, nessa visualização, deixar claro, né, mostrar, materializar o que está sendo, o que está, eu vou aqui entrar talvez um pouco na minha pesquisa, que está invisível, assim, e não entrar muito, né, no que significa invisível, mas nas operações por trás de toda, né, esses aparatos que a gente fala, que o César traz através do Flusser. Acho que esse é o grande ponto. Mas eu também acho que a gente não pode esquecer que o observador sempre esteve em todas essas relações. Inclusive, né, tipo, nessa construção de dominação, sempre foi uma relação de observação, de lidar com o mundo, do que a gente foi ensinado. Então, é uma história contada. Quando a gente conta uma história, tem alguém para receber. E é nessa relação que a gente tem que ficar atento nesses cuidados, de como essas operações relacionais funcionam. E tomar um cuidado e de alerta mesmo, que eu acho que são essas obras que eu também gosto de usar realmente Eric Kessler, porque eu acho que ele materializa muito bem. Mas tem outros artistas, acho que quando traz aquela artista que cria, né, organismos de plásticos, né,
também ela dá a ver muito, muito claro, assim. Porque quando você traz também, acho que esse lugar, né, as notícias não chocam tanto, quando a gente vê notícia de 11 de setembro, das guerras, porque teve uma banalização até disso, sabe? Essas imagens foram, quando a gente vê muito, quando a gente não consegue processar mais, elas também não atingem o nosso corpo, não fazem a gente pensar. E é esse o problema, né, das informações. Acho que é esse o problema da tecnociência informacional. É isso que causa. É a gente não conseguir mais acessar tanta informação, essas informações não chegarem e não tocarem tanto o nosso corpo. E serem banalizadas, porque toda essa relação é o poder, é uma construção. Não sei também se ficou claro, né? A resposta também é outra. Mas passar para o Cláudio. Não, eu queria só contribuir com isso, porque também justifica estarmos aqui como ArtLab, como Círculo de Tecnologias Desfiantes, porque nosso objetivo, a nossa missão principal é proporcionar essas novas visualizações, essas novas interpretações, esses novos questionamentos sobre esses temas, né? É essa nossa, acho que pega todo mundo que está aqui, né, dentro do ArtLab, ou os artistas presentes, que é essa vontade de lançar essa nova atenção e como se fosse dar uma revida, uma sobrevida para esses dados. E como é que a gente vai operar com isso, né? E aí é por isso que eu queria voltar ao nome do título secundário do ciclo Tecnologias Desviantes, né? Que a Ana Rovati pode falar muito bem, que é ela que firmou muito bem isso, que é a potência da arte para habitar mundos, né? Eu acho que junta tudo isso. Só queria dar um complemento aí. Gente, acho que a frase fala por si mesma, né? Esse subtítulo, acho que é a combinação de a arte abrir essa possibilidade de acessar ativar outras formas de escuta, outras formas de visualização, né? Que é o que estamos chamando aqui de sensibilidade que o Henrique falou, mas eu acho que é esse caminho de sensibilizar mesmo, né, por outros vieses, e que são muito importantes, porque eu acho que o corpo e a subjetividade e tudo mais estão aí e precisam ser alimentados e estimulados, que podem nos levar para lugares talvez menos também de acessar outra forma de interpretação. Eu fico pensando na leitura, na forma de visualização de dados, que a Fernanda trabalha bastante. Isso é uma possibilidade, né? Tipo, quando tu lê os dados de outra forma que não essa científica, ou sei lá, tu acessa de outra forma a uma diversidade de formas de entendimento do mundo, né? E a arte é uma dessas possibilidades. Eu acredito muito nisso. Assim, então, mas acho que a frase já fala por si mesmo. É porque quando você até falou assim de pensar de crises, né? Eu pensei que na hora eu pensei numa crise assim, que é uma crise mesmo assim relacionada a isso, né? Uma crise mesmo da nossa sensibilidade também, né? Assim, tipo, assim, Mas eu acho que tem. É... Eu acho que tem uma crise de sensibilidade. Esse é o meu trabalho de mestrado. Eu acho que essa crise existe, mas a arte é um caminho tanto para o artista se exercitar a não se permitir entrar na crise, como um convite a outros saírem, não sei se sair a resposta, mas a outros exercitarem outras formas de existência e de pensar também, né? Que é um estímulo a essas saídas de crise. A crise está, sabe? Tipo, está. Agora, como se resolve, né? Tem muitas formas, tem manifestações, tem a micropolítica, tem muitos movimentos. E acho que a arte é uma dessas para ativar junto com o sistema de crises que estamos dentro, sabe? Tipo, a crise sensível está aí, mas se não mexer nela, não vai também, né? Eu acho que... Desculpa, Gil. Eu acho muito lindo a Sueli Ronick fala que a aranha ela vai construindo a teia e ela sente o ambiente a partir da teia, né? E aí, conforme ela vai sentindo, ela vai construindo. E que a gente é como se fosse uma aranha que foi retirada dessa teia e foi colocado numa prisão, assim, num lugar apartado. A gente foi
arrancado, né, da natureza, a gente fez essa separação, e a gente perdeu a capacidade de sentir o mundo, porque a gente perdeu a capacidade de fazer essa teia e sentir o mundo. Né? Achei muito bonito. Assim. Há um distanciamento, né? Essa conexão, a cada vez mais mediações com muitas coisas, né? Isso o Moore fala também, na verdade, né? E uma objetificação e tal. Acho que dialoga muito com esse texto do César em outros textos, mas acho que isso que tu fala é exatamente isso. Talvez a arte possa entrar aí, viu, Henrique? Nesse lugar de dar uma sensação de que a teia está aí e estimula essa criação. E até a teoria da evolução, ela parte a partir da sensibilidade que os organismos vivos têm de sentir o que está acontecendo nas mudanças do mundo, e a partir disso conseguir se adaptar, né? E a gente vai perdendo essa sensibilidade e essa capacidade de sentir o mundo e sentir as coisas que estão acontecendo. Eu acho que eu só... Ai, Cláudia, desculpa. Não, pode falar, Fer. Eu ia só dar um... Eu também só quero retomar uma coisa, a questão que o Cláudio falou muito bem também, que é rever os termos. Então, também acho que é muito importante. A gente está chamando de crise, mas existem outros modos de pensar também esses lugares, né, sem estabilidade. E também não puxando sardinha, mas um modo desse Cristine Mello constrói muito bem, que é pelas extremidades. A gente está aqui. Eu acho que é muito bom retomar isso, porque se a gente está falando de estabilidades de crise, também é uma abordagem, sabe? Abordagem nas extremidades, são modos da gente lidar com os acontecimentos em crise, com esses acontecimentos sem estabilidade. Eu acho que claro que através da arte, o ActLab acho que se coloca aqui, né, artistas pensando isso através da arte, mas que pela leitura e da abordagem das extremidades também são caminhos para a gente estabilizar o que está instável, né? Só volto retomando aqui. Acho que vale pensar que quando se fala crise, talvez dá para pensar que não é sobre querer estabilizar, né? A gente tem que lidar com tipo, o famoso paraquedas colorido e tal, mas não dá para negar que existe, sabe? Tem que cuidar também, não acho que também um caminho talvez seja bom, vamos negar, né? Sabe? Então, não dá para negar que existe a crise existe, agora é como se lida, né? Porque talvez um dos movimentos então, já que a crise e o fatalismo está dado, não temos mais capacidade de lutar porque essa é a tragédia. Isso que não dá para entrar, né? Mas então, sim, existe essa instabilidade, eu acho que a gente tem que assumir esse eterno movimento, mas é visível que existe uma situação de crise, não? Exato. Eu acho que é o ponto que eu gostaria de reafirmar desde da fala da Juliana ali, né? Porque a gente não pode ser ingênuo também desse retorno à Terra ser um retorno apenas de sentir a Terra. Porque a gente tem que partir de um estado que a Terra ela é instável, o solo que a gente pisa, ele não é um solo fixo. É o livro da Donna Haraway, é o Staying with the Trouble. A gente tem que entender a nossa percepção de mundo nesse momento de instável, em meio a essas instabilidades. E esse é o grande desafio. Não é uma questão de voltar à natureza como se fossem os artistas da década de 70 que estão mexendo com arte ambiental. Não é eu fazer impressão de fotos na folha da árvore. Não é fazer uma performance na natureza. Não é, mas é entender que a complexidade do meu pensamento está justamente nessa estabilidade e nessa conexão entre os aparatos da tecnologia, as crises climáticas, as diversas crises que formam esse meu mundo, que é esse meu mundo instável, esse meu problemão, que esse abacaxi que está na mão de todo mundo. Eu acho que eu também só quero complementar, se eu não fui muito clara, que eu não quis dizer, né, que a gente tem que estabilizar nada. Eu acho que a abordagem das extremidades vem para ajudar a lidar com esses extremos mesmo, com essa instabilidade. Só se eu coloquei de modo, né? Meio... Eu acho interessante, porque eu acho curioso que um dos movimentos que a gente tem, assim, que assim, a gente está lidando o tempo todo com instabilidade, assim, só que as pessoas não conseguem... É importante a gente, assim, entrando no que vocês falaram, assim, eu acho que é importante a gente mostrar também a potência da instabilidade, assim, né?
e que é relacionado a isso que a Ana falou, sabe? Da gente saber, assim, se relacionar com ela, né? Porque a gente vê em mais de um lugar, assim, seja nos discursos de ódio, assim, ou até em outros tipos de discursos, assim, em discursos artísticos, assim, que as pessoas, elas querem, vem uma pulsão muito forte de retomar uma coisa muito estável, né? Uma coisa muito estável, muito unilateral, muito binária. Então, por exemplo, no território do cinema, assim, que é a minha pesquisa, né? No território dos filmes, uma dessa resposta, assim, binária é esse retorno que a gente está tendo, assim, de uma visão de cinema, assim, que vê o cinema e que volta a afirmar o cinema como uma arte voltada a contar histórias, né? Então, por exemplo, por que toda essa adoração com série, entendeu? Com esses seriados, com essa coisa que a gente não consegue se desvincular de elevar premiações como o Oscar, né? Então, eu estou falando isso porque eu acho que uma das formas da gente conseguir lidar com a instabilidade e ver a potência dela é vendo a multiplicidade, né? Vendo, Isso. assim, e que vocês trouxeram, né? O Cláudio e a Fernanda, eu acho que o interessante das obras que vocês trazem, que elas têm essa multiplicidade, né? E, Henrique, eu vou fazer uma pausa aqui, tanto para a gente abrir o debate para outras coisas, mas para segurar essas questões para o próximo encontro, lá da Ana, que é um ponto importante. E como a gente está chegando também no ponto, abrir essa discussão para a gente não ficar nesse círculo aqui, às vezes tem alguém que quer participar, alguma outra pergunta. Diversidade será o próximo encontro. Segurem a emoção que eu e Lígia. Acho que pode falar, César. Bom, enfim, não sei nem por onde começar, né? Porque eu só tenho a agradecer tanto o convite da Cris e a proposta da gente trazer os nossos próprios textos, né? O que é um privilégio para a gente, porque eu acho que uma das coisas que a gente precisa aprender, especialmente na academia brasileira, é que a gente fica muito lendo os autores estrangeiros e sempre se baseando neles, e a gente acaba tendo poucas trocas entre a gente, né? Então, acho que essa parceria com a Cris, ela vem muito nesse sentido de tentar criar um diálogo mesmo, né? Como a Fernanda mesmo lembrou, né? Entre a abordagem das extremidades e as discussões que a gente vem fazendo nas obras, nos textos, né? Porque é fundamental, assim, né? Assim, entender, não, da nossa perspectiva, é impossível você entender o antropoceno sem discutir as questões do colonialismo, né? Que é o colonialismo, como é que ele se implantou nos países, né? No Brasil especificamente, né? Mas em vários outros países, mas principalmente, né? Quando a gente traz a questão do antropocentrismo, a gente está discutindo algo, acho que um pouco mais complexo que esse colonialismo, né, sociocultural, econômico e tal, que, enfim, que é parte disso e que eu acho que a gente discutir nossos próprios textos me deixa um pouco acanhado, confesso, mas é muito bonito também ver a Fernanda e o Cláudio apresentando e todo mundo discutindo essas questões que
que a gente não inaugura, né? A gente até traz essas questões, mas e a gente tenta contribuir com alguma coisa, e eu vou falar disso já um pouquinho, onde é que a gente tenta contribuir, qual que é a perspectiva que a gente dá, né? Então, eu acho que tem a principal coisa é a gente entender que tem uma matriz de pensamento que gera padrões de compreensão do mundo, que se dá a partir de conceitos paradigmáticos, né, que são chaves de compreensão de mundo, com os quais a gente tem muita dificuldade dos quais a gente tem muita dificuldade de escapar quando a gente vai pensar sobre a nossa própria vida, sobre mídia, sobre arte, quando a gente vai falar sobre arte, né? Uma das questões que eu me pergunto existe um conceito mais antropocêntrico do que a ideia de arte? Sim. Né? Então, assim, é claro, a gente tem que fazer essa pergunta. E a gente tem que desconstruir, né? Porque eu não tenho dúvida de que a arte pode existir fora do antropocentrismo, e tem várias iniciativas em relação a isso. Ao meu ver, por exemplo, as iniciativas que contemplam tanto o trabalho coletivo quanto as agências não humanas, eles tentam ir nessa direção, né? Mas a essência, né, assim, a origem, né, é a concepção mais moderna e mais antropocêntrica possível, que é a própria ideia de que o mundo é fundado pela existência humana, né? A ideia renascentista, quer dizer, não é uma ideia renascentista, né, mas é uma ideia que ganhou vigor ali no Renascimento. E aí uma coisa importante, eu acho, que é entender que a tecnologia, né, dentro dos debates que foram falados, foram trazidos, acho que uma coisa importante é entender que a tecnologia não é nem um fetiche, né? Por que a gente está falando de tecnologia, né? Por que a gente fala de arte e tecnologia? Mas a tecnologia não é um acessório aí, não é uma coisa, vamos estabelecer o recorte e a gente recorta na tecnologia. Não é isso. É porque a tecnologia é parte essencial do problema, porque, né, assim, a gente pensa nessa divisão, né, mundo, humano e a técnica, que é o que transforma o mundo para o humano, né? Então, é impossível você discutir essa questão sem trazer a questão da tecnologia, estando ela presente de uma maneira mais clara ou menos clara nas obras de arte. É claro que quando a gente recorta trabalhos que assumem a própria ciência e tecnologia, né, ou tecnociência, como mídia, como um campo de discussão, como problema, né, o que para a gente parece mais interessante em termos críticos. Isso não significa críticos do problema em si, né, o que não significa falar que esses trabalhos são mais ou menos interessantes que outros trabalhos enquanto obras de arte. Eu acho que uma coisa que eu sempre deixo claro é isso, né? Não é porque eu não estou falando de pintura, que eu não acho pintura interessante, que eu não acho que a pintura vai dar pode dar uma contribuição interessante, ou que os bailarinos coreógrafos, ou que os atores, né, e autores de roteiro e de peças não possam trazer questões que às vezes são muito mais pungentes, vinculadoras até, né, do que essas que estão nesses trabalhos em si. Mas eles são importantes para discutir como, conceitualmente, né, como é que são articuladas essas questões da arte e da tecnologia, tecnociência no trabalho. Eu acho que são importantes por conta disso. Então, voltando àquilo que eu comecei a falar, eu acho que é interessante a gente trazer os autores, né, da crítica do antropoceno, da crise climática, né, os autores que, enfim, a gente traz um texto que vocês mencionaram, expandiram esse repertório durante a apresentação e as perguntas.
Mas eu acho que o texto, ele tenta fazer, mais do que mapear, ou além de mapear, ele tenta entrar em questões que esses autores não estão necessariamente preocupados, porque eles estão preocupados mais com o campo geral do problema, né? A gente, como não é necessariamente antropólogo, sociólogo ou filósofo de carteirinha, né? A gente só é quando interessa a gente. Quando a gente está falando de arte, quando a gente está especulando alguma coisa, mas, enfim, a gente não é isso, né? Então, não são esses os problemas que nos movem, né? O que nos movem são os problemas do campo do sensível, né? Do campo semiótico, do campo da mídia. Então, e é preciso fazer esse deslocamento, né? Essa redução, né? Esse afunilamento, né, desse problema geral que eles estão discutindo, com problemas mesmo, por exemplo, da imagem, né, que é um problema que a gente tem se interessado em fazer essas passagens aí do campo das discussões críticas do antropoceno para o campo da imagem. Se a gente vai repensar esses mecanismos de pensamento, né, mecanismos conceituais da modernidade, o que isso muda no campo da imagem, da maneira como a gente entende imagem? Ou o que isso muda no campo do que a gente chama de arte, né? Então, acho que essas são questões fundamentais. O que isso muda na interpretação que a gente dá ao sensível, à estética, à mediação, né? Acho que essas são questões que, enfim, o texto está muito longe de responder, mas ele é meio que um provocador, né? Assim, ele tenta levantar um pouco dessas questões, né? Através da abordagem que ele traz. Enfim, eu não vou me alongar aqui, porque eu nem consigo. A sorte de vocês que eu vou falar pouco. Quer dizer, eu já falei pouco, então estou terminando. Tá bom? Então, obrigado novamente, Cláudia e Fernanda aí, ótima apresentação, fiquei impressionado, muito legal. E obrigado a todo mundo aí do Extremidades, do pessoal da CS 508 e do ArtLab que estão organizando isso tudo. Sim, parabéns, né, para Fernando, Cláudio, César, todo mundo. Sim, foi muito, tá sendo muito rico, né, esses encontros. Eu já fiz várias anotações aqui, né? Porque, enfim, a gente trabalha com esse pensamento em processo, né? Pensamento vivo acontecendo, né, Cris? E, enfim, eu acho que essas discussões vão só agregando e trazendo mais caldo aí para esse angu aí que a gente vai cozinhando ao longo do tempo. Sim. Obrigadão, Cris. Imagina, eu acho que assim, foi tão completo, e agora com você, César, junto, é quase um sonho, né? A gente poder estar junto, a gente leu, a gente está com o autor, o artista, os artistas que trabalham com ele, que têm essa sensibilidade também, e que trazem leituras, ou seja, foi muito completo o modo como a gente pôde viver isso aqui, ou isso que você acabou de falar, esse pensamento vivo, né? Talvez, para além de tudo que já foi dito, das questões, das problematizações, do campo de conhecimento, eu acho que tem algumas coisas que me ocorrem. A primeira, quando você trouxe essa discussão, né, tem coisa mais antropocêntrica do que arte, então a gente coloca a questão da política também como campo de disputa, né? Os campos que estão em disputa, né, nisso tudo. Então, a arte também é um campo de disputa. Então, acho que a gente observa, por exemplo, o uso do termo as sensibilidades. O Arlindo Machado gostava muito de usar esse termo, né, César? As sensibilidades do século XXI. Ele evitava muito usar a palavra arte, porque ele achava isso muito hegemônico, muito restrito a um certo entendimento de arte. Nós sabemos que a arte é muito mais amplo.
Então, quando a gente vai ampliar essa dimensão, que até também achei legal que a Virgínia trouxe para a gente um pensamento do Didier Debase, né? Que ao invés da gente falar em natureza, falar em habitar a terra, enfim, esses termos, né? Mas, enfim, são campos. Quando a gente está no mundo da ciência, que é uma coisa extremamente moderna, própria do mundo branco, e o que a gente tem que estar aqui desconstruindo tudo isso também para poder ampliar essa própria noção de ciência, né? Mas eu só queria chamar a atenção disso. É um grupo que não hierarquiza posições aqui de artistas teóricos e críticos, né? E que a gente tem com vocês esse lugar mais amplo de produzir esse pensamento vivo, quer seja sobre a forma, né, de procedimentos na arte, sobre a forma de procedimentos conceituais, reflexivos, teóricos e tudo mais. Então, acho isso também muito rico para a gente ressaltar. Quando eu, o Cláudio e a Fernanda fizemos a reunião com a editora de Bauru, né, uma das coisas assim que foi horripilante ouvir, né, foi um certo comentário do tipo assim, como é que o livro de vocês tem tantos artigos de artistas? Como é que o artista pode se autoavaliar, autoanalisar, né? Como é que ele pode fazer uma arte autoexplicativa? Quer dizer, é um território assim tão fora do contexto do que a gente vive, e, no entanto, é um editor, né, que produz livros interessantes, inclusive, e é uma espécie de uma bússola para a gente ver o quanto o artista foi sempre colocado muito no lugar dos povos indígenas, é aquele que tem que ser tutelado, ele não pode falar, né? Ele tem que ser tutelado pela fala do outro, então ele tem que ser tutelado pela fala do teórico, ele tem que ser tutelado pela fala do crítico, do historiador e tudo mais. Então, eu só queria chamar a atenção, porque esse ambiente que a gente está aqui vivendo, que é um ambiente de pensamento, né, e de potência de pensamento em arte, enfim, em esse habitar a terra, né, é uma liberdade também que a gente não encontra em todos os ambientes e contextos, nem da arte, nem da ciência e nem da produção cultural. Então, isso é muito legal. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção, que a gente tem uma posição hoje dos artistas muito clara em termos das suas teorias de artistas, né? Então, muito do que vocês vão produzir são teorias de artistas, muito do que nós lemos são teorias de artistas, mas também tem um outro lugar aqui que exige muito, e é muito complexo, como esse lugar que o César, e o lugar que o César está formando, gerando com vocês, artistas, que são substratos de teoria da arte, né? A gente está diante de uma teoria da arte. Eu acho que vocês, em alguns momentos, vocês fazem teoria de artista, mas aqui a gente tem um tratado, um pensamento de teoria da arte. E eu acho que a gente, assim como o Cláudio falou, que é importante nomear e dizer as coisas, eu só quis colocar isso aqui para a gente se dar conta, assim, de uma certa grandeza do que a gente está podendo viver aqui com vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, Cris e César. Eu acho que eu concordo com a Cris nesse local muito rico de troca, né? É difícil isso acontecer. A gente lê um autor, discutir junto com o autor e ter essas múltiplas camadas de entendimento, assim. Então, é só agradecer mesmo todo mundo, que a gente já passou do horário, né? Então, obrigado. Obrigada. E vamos processar agora, né? Obrigada. Tchau, gente. Obrigadão. Maravilhoso. Esse que vem. César, querido. Obrigada por propiciar tudo isso. Não esqueçam do próximo encontro. Preciso conversar com você. Não. Obrigada, Fernanda, Beijo, Cláudio. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.